Boa noite, irmãos. Estamos dando início aqui a mais uma transmissão da Igreja Batista Nova Esperança, a mais uma mensagem, uma pregação da Palavra de Deus. Durante este período de isolamento, que estamos impossibilitados de nos reunirmos como igreja para os cultos públicos, para termos nosso culto de oração, que seria hoje. E então eu tenho aproveitado esta oportunidade para compartilhar meditações da Palavra de Deus aqui para os irmãos. Então, sejam todos bem-vindos. E eu peço que vocês compartilhem, se quiserem, para seus amigos, irmãos, para que mais pessoas possam ouvir a Palavra de Deus. Nós vamos continuar as meditações em 1 Pedro. Tanto terça quanto domingo eu tenho dado sequência a esta série de mensagens, a exposição do livro. Nós temos meditado em todo o livro, desde o primeiro versículo, e vamos até o final. Boa noite, irmã Gisele, irmão Sérgio, João, boa noite. Sejam bem-vindos. Se você for entrando, coloca uma boa noite aí, alguma coisa, um joinha, para eu poder ver quem que está presente. No meu celular não aparece a foto de todos, e muitas vezes eu não sei quem que está aqui participando. Boa noite, irmã Viviane, seja bem-vinda. Deus abençoe. Eu espero que todos estejam desfrutando de uma semana de paz, na presença de Deus. E agora nós vamos meditar juntos na palavra do Senhor. Vamos aguardar só mais alguns minutos. Já pode pegar sua Bíblia, abrir lá em 1 Pedro. Na descrição do vídeo aí da mensagem eu já coloquei o título sobre o fogo da provação. Primeira parte, domingo nós vamos concluir, se Deus quiser. E o texto é 1 Pedro 4. 1 Pedro capítulo 4, do versículo 12 ao 19. Então vamos aguardar mais 2 minutos até 19h35 e aí nós iniciamos aqui a mensagem, tá bom? Continuação das meditações em 1 Pedro. Hoje nós vamos falar sobre provações. E é bem relevante, bem atual, Nós temos vivido dias de provas, dias de grandes provações, para alguns ainda mais do que para outros. Boa noite, pastor João, seja bem-vindo. Deus abençoe o irmão. É bom ter todos vocês juntos nesta noite para meditarmos na palavra de Deus. Boa noite, dona Luísa, seja bem-vinda. Como é bom podermos meditar na palavra do Senhor. São Nonato, boa noite, seja bem-vindo. Muito bem, irmãos. Então, vamos lá abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4. E nós vamos meditar do versículo 12 ao 19. Nós vamos falar hoje sobre provações e, mais especificamente, como diz o título aí da mensagem, sobre o fogo da provação. Sobre o fogo da provação. Eu estarei lendo o texto bíblico. Você pode acompanhar em sua Bíblia ou apenas escutar o que diz aqui a palavra do Senhor. Tá bom? 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém? Que Deus abençoe
a sua palavra. Muito bem, irmãos, nós vamos falar hoje sobre o fogo da provação, sobre provas. E quando pensamos em provas, primeiramente nos vem à mente provas de escola, né, dos estudos. E as provas, sejam elas na escola ou na vida, elas têm um propósito. Elas nos mostram quem somos e o que sabemos. Então, as provas têm um objetivo muito claro. Elas acabam com toda a teoria. Às vezes nós estamos ali na escola e está se achando, né? Eu sei tudo, eu aprendi tudo, eu entendi tudo. Aí vem a prova. Aí tira uma nota baixa, esquece, dá aquele branco, não lembra, não estudou, não se preparou. Na verdade não tinha aprendido, não tinha prestado atenção, se confundiu. E aí tiramos uma nota baixa. Então ali a prova revela de fato se nós aprendemos ou não, se prestamos atenção ou não, se sabemos o conteúdo ou não. Na vida, as provas têm esse objetivo também de mostrar de fato quem nós somos. E no caso da vida cristã, mostrar o que nós sabemos da fé, do nosso Deus, da palavra dele e dos propósitos eternos e soberanos dele. As provas acabam com a teoria, elas revelam a verdade, revelam toda a verdade. E muitas vezes a verdade que as provas revelam é uma verdade triste, uma verdade vergonhosa sobre nós, sobre nossa fé. Na vida cristã, irmãos, nós passamos por muitas provas, duras provas, mas em todas elas Deus está no controle e Deus tem um objetivo. Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, nossas vidas estão em suas mãos. Então, em todas as provas que Deus permite que passemos, Ele tem objetivos certos, objetivos perfeitos, objetivos eternos. E durante as provas, nós devemos aceitar, entender isso, aprender no meio delas. Aqui em 1 Pedro, este livro que nós temos estudado durante os meses, cada terça, cada domingo, especialmente agora durante este período de pandemia, quase toda a carta, quase toda esta epístola, esta carta de Pedro, ela está ligada com provações na vida. Nós podemos ler do primeiro ao último versículo, cada um dos capítulos, todo o contexto e todas as lições de Pedro, tudo ele fala dentro do contexto de provação, de sofrimento, de luta na vida dos crentes, para os quais o apóstolo Pedro escreveu há muitos anos atrás. Quando chega nestes versículos que nós lemos agora, do versículo 12 ao 19, aí ele vai direto ao ponto. Ele vai direto ao assunto de provas, ele não fala de outras coisas, ele vai direto à questão de provação. E é um assunto muito importante para entendermos hoje, nas provas que passamos, como era para aqueles irmãos do passado. Aqueles irmãos, para quem Pedro escreveu a sua carta, a sua primeira epístola, eles estavam passando por provas na vida muito difíceis, amados. Por muitas lutas, verdadeiras fornalhas ardentes. Era como se eles estivessem dentro da fornalha de fogo. Tão grande era o sofrimento que eles passavam por causa da sua fé. A vida deles estava sendo provada. E tudo por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A maior parte das provações, irmãos, não eram apenas pelos problemas naturais da vida que todas as pessoas passam, mas principalmente por causa da fé. Por exemplo, a perseguição. Eles eram perseguidos, eles eram torturados, eles estavam fugindo, eles estavam se escondendo, eles tinham mudado de cidade, e toda aquela luta, aquela dificuldade para tentar reconstruir a vida, manter vivo, servir a Deus, enfrentar as dificuldades, eles estavam sendo provados por amor a Jesus, passando por uma fornalha de fogo. E as lições retiradas deste texto, das lições que Pedro passa para aqueles irmãos, são muito importantes para nós hoje, nas provas que nós passamos. Porque nós precisamos saber lidar com as provações, irmãos. Uma das maiores dificuldades na vida cristã é que nós não sabemos direito como lidar com as provações. Nós temos dificuldade para entender, para reagir, para agir, para viver durante a prova. A gente está enfrentando uma prova e a tendência é perder a fé, é questionar a Deus, é blasfemar, é pecar, é desanimar, é ficar triste, chorar e abandonar os caminhos do Senhor e tudo isso. Nós precisamos saber lidar
com as provações. Precisamos saber lidar com as provações. Então Pedro, entendendo isso, porque ele vivia aquilo também, ele vivia na mesma época, sofria por Cristo, conhecia a vida daqueles irmãos. Então ele ensina aqueles irmãos como eles poderiam lidar com as provações, e nós também aprendemos como lidar com nossas provações. Vamos entender o que são provações então, porque às vezes muitas pessoas falam fora de contexto. Qualquer sofrimento diz que é provação. Não, nós temos que entender. Quando nós dizemos provações, ou a Bíblia diz provações, são lutas, dificuldades que enfrentamos na vida. Mas no contexto aqui, trata especificamente de perseguição por causa da fé. Não é qualquer tipo de problema que a gente tem uma conta para pagar, problema na família, que todo mundo tem. São provações por causa da fé. Perseguição, tortura, o desprezo por parte das pessoas que não creem em Deus, a maldade das pessoas contra os servos do Senhor, a blasfêmia que eles fazem, e naquele tempo a perseguição física, né? A tortura, a prisão, a morte e por aí vai. Aqueles irmãos, para quem Pedro escreveu aqui, esse livro foi escrito na época em que Nero, imperador romano, colocou fogo na cidade de Roma. Ele colocou fogo na cidade, ele era completamente louco, perverso e mau. E ele colocou a culpa nos cristãos. Olha só a maldade deste homem. Hoje, às vezes, nós questionamos nossos líderes, né? Mas em toda a história da humanidade, os governantes têm feito coisas abomináveis. E Nero fez algo terrível, ele colocou fogo na cidade e culpou os cristãos. Então aquilo acarretou uma perseguição tão grande contra o povo de Deus daquele tempo, nossos irmãos do passado. Muitos deles foram levados à tortura, à morte por causa disso, por não terem feito nada, por causa da mentira de um homem doido e cruel. Então a questão de fogo associada à provação tinha muito a ver com o contexto de vida deles. Provações se referem especificamente a problemas por causa da fé, né? Sofrimento por causa da fé em Cristo, mas também os princípios tirados se aplicam a todos os problemas que enfrentamos na vida. Problemas familiares, no casamento, com os filhos, com os pais, com os irmãos. Problemas do nível financeiro, desemprego, pobreza, né? Muitas questões que nos afligem quando não temos o nosso sustento. Problemas nos relacionamentos interpessoais, brigas, desentendimentos, conflitos no trabalho, na escola e por aí vai. E claro, os problemas na saúde. Nós vivemos uma época de crise na saúde. É uma grande provação para todo mundo, né? Por causa da pandemia. Tem vários amigos e conhecidos e colegas de ministério, inclusive, que estão com Covid, alguns internados, outros tratando em casa. Muitas famílias de luto, de amigos, conhecidos e de irmãos em Cristo. E a provação que temos vivido também, por causa deste isolamento, do distanciamento. Então, como lidar com estas provações? Como lidar com essas dificuldades? Como lidar com a dor, com o sofrimento, com a angústia, com a perseguição? Olhando os ensinos de Pedro nesta passagem, para aqueles irmãos do passado e para nós precisamos saber lidar com as provações, irmãos, primeiramente, não estranhando a existência delas. A primeira lição aqui é muito clara. Para lidar corretamente com as provações, nós não podemos estranhar a existência delas. Olha o versículo 12 que começa a passagem, e Pedro diz assim, chamando aqueles irmãos de amados, com todo o carinho, com todo o cuidado. Ele diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Nós vemos, ele usa a linguagem de fogo, porque nós sempre associamos, né, a provação com fogo, com algo ardente, que está queimando, machucando, ferindo, que é algo que vai nos consumindo, né? E muitas vezes na Bíblia e culturalmente, popularmente, nós associamos provações com o fogo. Então ele fala para aqueles irmãos não estranhar o fogo ardente que surgia no meio deles com o objetivo de prová-los. Por isso é provação. Pedro está falando, olha, o que vocês estão passando é provação, é uma prova. Este fogo que vocês estão enfrentando é uma prova.
E ele diz: não estranhem isso. Não achem isso estranho. Não achem isso esquisito. Não achem que é uma coisa extraordinária. É normal. É importante entender isso. Nós não podemos estranhar a existência das provações, porque nós vivemos em dias em que a teologia, chamada teologia da prosperidade, ela é muito pregada, difundida, ensinada, crida e aceita pela maioria das pessoas, direto ou indiretamente. Muitas pessoas nem param para pensar, mas acreditam nisso. Não, Deus não vai me deixar sofrer. Eu creio nele, eu não posso ter dificuldade. E algumas igrejas pregam isso. Olha, se você crê em Deus, seus sofrimentos vão acabar. Se você aceitar Jesus, você não vai ter mais problema. Se você vier para essa igreja, tudo vai se resolver. Só que isso é mentira. Isso não existe. Isso não está na Bíblia. É uma teologia mentirosa, antibíblica, mas que agrada a nossa carne. Não é? Como seria bom dizer, eu não vou sofrer mais se eu fizer isso. Mas Deus não é mentiroso e Ele já nos alerta. Olha, vocês vão ser provados. Vocês vão passar por lutas. Vocês vão enfrentar o fogo ardente. Não achem isso estranho. Quando acontecer uma provação, não achem que é o fim do mundo. Como que isso está acontecendo? Meu Deus do céu, né? Não podia estar acontecendo isso. Não, amados. Não podemos estranhar. Algumas pessoas não entendem a existência de provações. Como pode o justo sofrer? O salvo sofrer? O cristão passar por provas, por lutas? Algumas pessoas não aceitam, né? E algumas teologias aí dizem que não pode aceitar o sofrimento. Bom, não é bem assim. Outras não se conformam, não entendem e por aí vai. E todos nós achamos estranho, né? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo isso na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja? Por que Deus está permitindo essa pandemia? E aí a gente fica confuso, fica triste. Mas o fato é, irmãos, que nós não podemos estranhar a provação. Que como fogo vem nas nossas vidas, ela é normal, faz parte da vida aqui neste mundo caído, neste mundo de pecado. É algo comum que faz parte da vida de todo mundo, muito mais da vida cristã. Não podemos estranhar a existência das provações. É a primeira lição e fundamental para sabermos lidar com elas. Se a gente cria uma expectativa que a nossa vida vai ser toda boa, feliz, não vai ter luta, a hora que vem a dificuldade a gente desaba. Não estamos preparados. Quando a gente já está preparado, olha, eu estou preparado, pode acontecer qualquer coisa, eu sei que pode acontecer qualquer sofrimento a qualquer momento. Quando a provação vier, por mais difícil que seja, pelo menos nós não vamos achar estranho. Não vamos achar que é uma coisa de outro mundo. Não, é normal, faz parte da vida. Quando lemos a Bíblia, todos os servos de Deus fiéis, de Gênesis a Apocalipse, foram provados. O relato bíblico tá cheio de histórias registradas de homens e mulheres de Deus, fiéis, dedicados, santos, que pregaram o evangelho, que viveram para Deus. Eles foram provados. Passaram pelo fogo, alguns literalmente, como os amigos de Daniel, que foram jogados na fornalha. O próprio Daniel, que foi jogado aos leões. E todos os outros. A galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, que fala dos homens e mulheres de fé, fala do sofrimento e das provações que eles enfrentaram. Duras provas, dificuldades, tribulações. O próprio Senhor Jesus, nosso Salvador, o Filho de Deus, foi grandemente provado. Ele passou por lutas, por provações, por tribulações. E nós que o seguimos, que somos seus discípulos, que o amamos, que cremos nele, também passamos. Até o dia em que estivermos com o Senhor lá na glória, aí elas vão findar. Quando estivermos no céu, entrarmos no nosso lar celeste, aí acabarão todas as provações, todas as tribulações, todas as dificuldades. Não vai ter mais fogo ardente para nos provar. Nós já teremos sido aprovados. E daí estaremos para sempre com o Senhor, sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, enquanto estamos vivendo aqui, as provações serão reais, amados. Comuns, normais e constantes. Nós não devemos estranhar. Ai meu Deus, mas hoje eu fiquei doente, ontem eu fiquei desempregado, uma semana atrás brigaram comigo. É muita provação. Pois é, a vida é assim, né? Sendo crente ou não, crendo em Deus ou não, nós seremos provados. Mas
se cremos em Cristo, nós seremos provados em relação à nossa fé. Se de fato a nossa fé é real. Se nós cremos de verdade em nosso Senhor e Salvador, ou é algo da boca para fora, ou é apenas uma empolgação, as provações elas vão mostrar quem nós somos de verdade. O que está no nosso coração, se nós amamos a Deus ou não. Se Ele é mais importante que tudo, ou se são as coisas do mundo que são mais importantes. Se nós somos fiéis ou se somos infiéis. Olha, Deus, Ele sabe tudo, irmãos. Ele sabe tudo. Ele conhece nosso coração, conhece o nosso interior. Nós não precisamos provar nada para Ele. Então a aprovação não é para provar nada para Deus. Ele sabe tudo. Mas é para provar para nós mesmos se a nossa fé é real. Se nós de fato cremos e amamos ao Senhor. Que tipo de pessoas somos. O que está dentro do nosso coração. E o que nós precisamos melhorar. Não é assim numa escola? Se eu tirei matemática, aquilo vai mostrar para mim, eu preciso estudar mais matemática. Eu não aprendi ainda essas contas. Preciso prestar mais atenção às aulas, preciso me dedicar mais em casa, preciso treinar mais, pedir ajuda. Na vida cristã também a gente passa por provas e aí a gente vai ter que ir atrás. Eu fui reprovado, eu pequei, eu falhei, então eu tenho que mudar, tenho que me arrepender, tenho que orar mais, tenho que ser mais fiel a Deus, pedir mais ajuda dos irmãos. As provas mostram quem nós somos e o que está de fato em nosso coração. Em relação ao povo de Israel, no livro de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, Deus falando para o povo sobre as provações que eles passaram no deserto, ele diz assim, Deuteronômio 8:2: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Aquilo que Deus fez com o povo de Israel é o que Ele continua fazendo hoje conosco, que somos o povo de Deus, os crentes, os cristãos, aqueles que creem em Jesus. Deus nos prova para mostrar para nós se nós o amamos de fato, se vamos guardar os mandamentos dele mesmo em meio ao sofrimento, né, se somos fiéis ou a nossa fé é apenas superficial, falsa, da boca para fora. Jesus, nosso Salvador, ele passou por provas, ele não estranhou. Desde o seu nascimento, a sua vida foi uma provação. E vieram sobre ele, desde que ele nasceu, e ele aceitou, ele não estranhou, ele enfrentou aquilo com toda a naturalidade, ele não pecou por causa das provações, das dificuldades. Estou sofrendo muito, eu vou voltar para o céu, vou abandonar a minha missão, não vou mais pregar e dar minha vida pelos pecadores. Não. Ele não achou aquilo estranho. Ele aceitou com naturalidade, ele não pecou, não se desviou, mesmo no momento mais difícil, que foi a cruz do Calvário. Ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz, para nos salvar, nos perdoar, nos dar a vida eterna e uma nova vida aqui. Então precisamos lidar corretamente com as provações. E a primeira maneira para isso acontecer é não estranhar a existência delas. Você está sendo provado nesses dias? A pandemia, Covid tem sido uma prova para você? Pode estar sendo de várias maneiras. Talvez você está doente, ficou doente, né? Ficou em isolamento. Talvez você está trancado em casa. Talvez você está tendo dificuldades com relação ao seu sustento, ao seu trabalho. Talvez você perdeu uma pessoa querida, né? Está tendo problemas nos estudos, nos relacionamentos. Isso tem sido uma prova para muitos, e principalmente o fato de estarmos sem congregar. Mas isso mostra muito do que está de fato em nossos corações. E nós temos que ser aprovados. Não podemos estranhar, irmãos. Nós vamos passar por lutas aqui. Temos que saber lidar com elas, né? Lidar corretamente, não estranhando quando elas chegarem. Então, quando as provações chegarem em sua vida, ou se já chegaram, entenda, em primeiro lugar, isso faz parte da vida. É normal. Quando está tudo bem, muito tempo, aí que é estranho. A gente tem que agradecer a Deus, aproveitar, né, que está tudo bem, porque uma hora vem alguma dificuldade, tribulação, sofrimento, um fogo ardente no meio de nós. Então, precisamos saber lidar com a provação, não estranhando sua existência. Segundo, nós precisamos saber lidar com as provações, nos alegrando nelas. Pastor, mas o que o senhor está falando? Que negócio é esse? Como é que eu vou me alegrar nas provações? Primeiro vamos ler o texto bíblico para entender. Depois de dizer para os irmãos não estranharem as provações que vêm como fogo para provar,
Versículos 13 e 14, o apóstolo Pedro diz assim, olha: pelo contrário, ao contrário de estranhar, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ao contrário, ao invés de estranharmos as provações, nós devemos nos alegrar nelas. Nós devemos nos alegrar nelas. Porque quando nós sofremos por amor a Cristo, por causa da nossa fé no Salvador, isso mostra que de fato somos dele. Que a nossa fé é real, que nós não somos hipócritas, falsos. Mostra que realmente somos salvos. Isso é um fruto de salvação. Estamos sofrendo por causa da nossa fé, porque se a nossa fé é falsa, a hora que a aprovação vem, a gente abandona a fé e volta para o mundo. Blasfema, peca, a pessoa nos pressiona. Eu não vou abandonar Deus porque eu não quero sofrer. Quando a pessoa faz isso, o que ela prova? Que ela não era salva, que ela não amava Cristo de verdade. Mas quando nós sofremos por causa da fé, seja a perseguição, tormento, provocação, a maldade, a humilhação, ofensas, tudo que a gente passa, o abandono por causa da nossa fé em Cristo, e aqueles irmãos do passado sofriam muito mais, isso mostra que a nossa fé é real, que realmente somos salvos, estamos unidos a Cristo, ligados a Cristo. E além disso, e isso é motivo de alegria, eu estou com Jesus. Jesus sofreu, eu estou com ele, eu vou sofrer por ele. E além disso, Pedro mostra que quando Jesus voltar, ele fala da revelação da sua vinda, que é a volta de Cristo, né, para buscar a sua igreja, para consumar a sua obra, né, para a consumação dos séculos, para executar o dia do Senhor. Quando ele voltar e se revelar com todo poder e glória, nós que somos salvos por ele, pela sua graça, nós que cremos nele, vamos nos alegrar e exultar. Hoje nós sofremos, hoje nós choramos, hoje nós lamentamos, hoje nós sentimos dor, estamos queimando nesse fogo da provação. Mas quando Jesus voltar, isso vai acabar. Ao ver nosso Salvador, nós vamos nos alegrar, nós vamos pular de alegria, exultar, fazer festa, pois estaremos com ele. Não vai haver alegria maior do que encontrar com Jesus, irmãos. Não há e nunca haverá alegria maior do que nos encontrarmos com Jesus e estar com o nosso Salvador por toda a eternidade. Poder ver aquele que morreu na cruz por nós. Poder ver aquele que foi sepultado para nos salvar. Aquele que ressuscitou para nos dar a vida. Aquele que é santo, é justo, é bom, que nos ama. Que derramou o seu sangue por nós. É por ele que nós sofremos hoje, por amor a ele. E ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e crendo nele, nós venceremos também. Hoje nós podemos perder muitas coisas durante as provas, né? O fogo ele vem e queima, sobra quase nada, né? Mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Mesmo que a gente perca a saúde, perca a disposição, perca o dinheiro, perca a família, perca os amigos, perca muitos privilégios, perca a liberdade, nós nunca perdemos a Cristo. Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, nem ninguém. Então isso é motivo de alegria. Saber que Jesus está conosco, nós estamos com Ele, que um dia estaremos com Ele, que as provações vão acabar. Por isso, mesmo em meio às provações, temos que nos alegrar, principalmente se estamos sendo provados por causa da nossa fé em Cristo. Isso é motivo de regozijo, de alegria. Pedro também afirma aqui que se nós sofremos e se nós somos injuriados por causa do nome de Jesus, isso é a humilhação, a provocação que muitos daqueles que creem em Jesus zombam, provocam, desprezam. Pedro diz, se nós somos injuriados, humilhados por causa do nome de Jesus, ele diz, vocês são bem-aventurados. Nós temos falado bastante sobre ser bem-aventurado, e bem-aventurado significa muito feliz, abençoado. Então, se nós estamos sofrendo por amor a Cristo e por causa do nome de Cristo e da nossa fé em Cristo, é motivo de alegria. Somos felizes, abençoados por Deus, porque nós estamos nos passos de Jesus e Ele foi humilhado, maltratado. E se nós o amamos de fato, muitas vezes vamos passar por isso. Pessoas vão zombar, vão rir, vão questionar, vão provocar, vão se afastar, vão inventar mentiras, calúnias e por aí vai, né?
próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao 12, ele falou que bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, porque foi assim que perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, se nós estamos sofrendo por Cristo, é motivo de alegria, porque ele falou que seria assim e nós estamos no passo dos profetas. E outra coisa que Pedro diz aqui no texto, que a aprovação da nossa fé é prova de que nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele diz ali que é uma prova que o Espírito da glória de Deus habita em nós. Aqui é o Espírito Santo, ele é chamado do Espírito da glória de Deus, que repousa em nós, que habita em nós. A ideia de repousar é mesmo que quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu do céu em forma de pomba. Não era uma pomba, era o Espírito Santo, mas numa forma de pomba desceu sobre Cristo, né, e repousou. O Espírito de Deus repousa sobre aquele que crê em Jesus como Salvador e habita em nós. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação, a garantia de que somos lavados pelo sangue de Cristo e que pertencemos a Deus. Uma coisa selada é que ela está garantida, protegida, segura. Então tudo isso é um privilégio, é pela graça de Deus que nós não merecemos. Somos pecadores, somos falhos, nós merecíamos a morte, merecíamos o inferno. Mas Deus, em sua graça, deu seu Filho para morrer por nós. E quando nós cremos nele, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Então pode ser o sofrimento que for que passarmos aqui. Ter a salvação, ter Cristo, ter o Espírito Santo, estar unido a Deus é motivo de alegria. Independente da dor, da tristeza, do sofrimento que esse fogo da provação traga sobre nós. Então pode parecer uma incoerência ou algo sem sentido. Como é que eu vou me alegrar na provação? Como que eu vou lidar com o sofrimento me alegrando? É loucura isso, e de fato é. A vida cristã é cheia dessas contradições, desses paradoxos, dessas loucuras. Mas é assim que deve ser. Se nós enfrentamos a provação da nossa fé com alegria, nós saberemos lidar corretamente com ela. Se nós olhamos a Bíblia, os servos de Deus, e o próprio Senhor Jesus, eles se alegraram em meio às provas. Paulo e Silas, na prisão, eles estavam lá sofrendo por causa da fé sem ter feito nada, estavam pregando, foram presos, apanharam, foram jogados na prisão. E o que eles faziam? Cantavam louvores a Deus. Jesus, em seu sofrimento, foi firme até a morte. Todos os apóstolos, os profetas, eles estavam alegres no Senhor. A questão aqui é não que nós nos alegramos por causa do sofrimento, mas nós nos alegramos apesar do sofrimento. A nossa alegria é o Senhor. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo diz várias vezes no livro de Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, apesar de toda tristeza, dor, sofrimento, nós nos alegramos em Deus, em Jesus, nosso Salvador, na salvação graciosa que Ele nos concedeu na cruz, no amor dEle por nós, na presença dEle, na certeza de que Ele vai voltar para nos buscar e um dia todo o sofrimento vai acabar. Temos inúmeros motivos para nos alegrarmos, mesmo em meio às provações. E se estamos sofrendo por causa da nossa fé em Cristo, aí é motivo de alegria maior ainda. Porque é uma prova que de fato somos salvos, que a nossa fé em Cristo é real e não da boca para fora, não falsa, não somos hipócritas, mas que nós amamos a Deus e estamos vivendo para a honra e glória dEle. Irmãos, nós seremos provados, você será provado, enquanto vivermos aqui neste mundo. Então nós precisamos saber lidar com as provações. Em primeiro lugar, não estranhando a sua existência. Elas são reais, são normais, fazem parte da vida aqui. Deus permite, Deus tem seus propósitos para mostrar o que está em nosso coração, para mostrar se a nossa fé é verdadeira, para nos fazer entender de fato onde precisamos melhorar e o quanto mais precisamos buscar a Deus e a sua graça. Então nós não podemos estranhar, não é algo estranho, é o normal, provação é o normal. Segundo, nós não devemos saber lidar com as provações nos alegrando nelas, apesar delas, alegrando-nos em Deus, alegrando-nos em Cristo. Tem mais duas lições que Pedro nos dá aqui para sabermos lidar corretamente com as provações. Mas essas duas eu vou deixar para domingo. Nós vamos continuar e vamos concluir este pensamento, a reflexão nestes versículos, no domingo à noite.
Mas eu quero terminar perguntando para vocês como vocês têm encarado as provações. Como nós temos encarado. Aquela tribulação, aquele sofrimento, nós abandonamos a fé, nós blasfemamos contra Deus, nós questionamos seu amor, sua soberania, nós pecamos, eu vou pecar, Deus está me deixando sofrer, eu vou para o pecado mesmo. Muitas pessoas têm feito isso. A gente fala besteira, ou deixa de confiar, deixa de orar. Como temos lidado? Ficamos com raiva das outras pessoas, ficamos furiosos, perdemos a alegria, entramos em depressão. Como temos lidado com as provações? Temos sido aprovados ou temos sido reprovados? O que as provas que temos passado, o que esta pandemia, por exemplo, tem mostrado sobre nós, sobre a nossa fé, sobre o que está em nossos corações? Vamos nos lembrar sempre, amados, o segredo é Jesus Cristo. O segredo é Jesus Cristo. Nós somos pecadores, somos fracos, somos falhos. Nós temos muitas dificuldades e quando as provas vêm, na maioria delas, infelizmente, nós somos reprovados. Nós temos que olhar para Jesus e para a cruz. Ele é perfeito. Ele é santo. Ele é justo. Ele nos ama, Ele deu a vida por nós. Ele pagou nossos pecados. Ele ressuscitou. Ele tem todo o poder. Ele pode cuidar de nós, nos capacitar, nos consolar, nos perdoar, nos fortalecer, nos dar graça para suportar as provas, nos tirar dessas provas e nos levar aprovados ao final. Então nós temos que olhar para Cristo, olhar pela fé, crer nele, confiar nele como confiamos para a nossa salvação, confiar porque ele vai nos ajudar a superar as dificuldades, a vencer, a passar por elas. Ninguém neste mundo foi mais provado do que Cristo. Ninguém. Pois além do sofrimento físico que ele passou, ele carregou os meus e os seus pecados, os pecados de toda a humanidade. Ele foi separado do Pai, ele se fez pecado por nós. E ele permaneceu fiel até o fim. Ele nunca desistiu, ele não abandonou, ele não pecou, não blasfemou, mas foi até o fim para trazer salvação para o seu povo. Então nós precisamos olhar para Cristo, você precisa olhar para Jesus, confiar nele, né? Imitar seu exemplo de fidelidade, de perseverança, e precisamos depender dele para aguentar as provações. Prova não é fácil, e de fato prova não é bom. Mesmo pensando nos estudos, poucas vezes nós fazemos uma prova com tranquilidade. Eu lembro dos meus anos na escola, desde o prezinho até o 3º ano do ensino médio e depois os 5 anos de seminário. Depois mais um ano que eu fiz de um outro curso de teologia. Prova não é legal, a gente fica tenso, a gente fica nervoso, fica ocupado. Muitas vezes nós erramos, tiramos nota baixa, é triste, é frustrante e por aí vai. E na vida também, muitas vezes as provas vêm e, como fogo, Pedro diz, é difícil, machuca, queima, dói, né? E muitas pessoas têm passado pelo fogo da provação esses dias, muitas lutas, algumas das quais nós não podemos nem imaginar. Deus, pela sua misericórdia, tem nos livrado. Nós lemos na Bíblia o sofrimento que os servos dele passaram, como Jó, Paulo, Pedro e tantos outros, Daniel e seus amigos. Então a prova em si não é boa, não é legal, mas o propósito dela é bom, nos fazer aprender de verdade, mostrar se aprendemos e onde precisamos melhorar. As provas que vêm em nossa vida, destinadas a provar, Deus permite para nos fazer crescer e para nos fazer buscar mais a presença dele, para ver quão pecadores nós somos, fracos e dependentes da graça e da misericórdia daquele que nos ama e nos deu seu Filho. Então, nas provas que você estiver passando ou vier a passar, olhe para Cristo, imite o seu exemplo, dependa dele, confie nele. Suportemos as provações com fidelidade. Passemos na prova para a glória de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você não tem Jesus ainda como seu Salvador, confie nele, arrependa-se dos seus pecados, olhe para a cruz e para o que ele fez por você ali, dando a vida, tomando o seu lugar e derramando o seu sangue para lhe salvar. Creia nele e seja salvo, tendo a força para enfrentar as lutas e provações que virão. Um dia tudo vai acabar, Jesus vai voltar.
Mas até lá, vamos saber como lidar, não estranhando e nos alegrando nela. No domingo, veremos mais 2 lições, 2 maneiras de lidar corretamente com as provações, tá bom? Domingo, 7 horas da noite. E às 9h20 da manhã teremos uma aula bíblica, que seria referente à nossa escola dominical, tá bom? Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Desejo as mais ricas bênçãos de Deus sobre cada um e sobre suas famílias. Temos orado por vocês, pedimos que orem por nós, para que Deus nos proteja de todos os males, console nossos corações e nos ajude nesses dias difíceis que temos passado. E eu reforço aqui um pedido aos irmãos por alguns amigos que estão com Covid. E eu tenho pedido pelo pastor Aguinaldo, que é um missionário nas prisões em São Paulo. Ele está internado, orem por ele, por favor. Orem pelo pastor Jaime, lá de Fortaleza. Ele também está ruim, está em casa, mas não está muito bem. E irmão Edson, que é irmão do pastor Jefferson, nosso missionário, ele também está em situação difícil com Covid. Lembre desses 3 em especial, tá bom? Pastor Aguinaldo, pastor Jaime, irmão Edson. Orem por eles, por suas famílias, e continuemos orando uns pelos outros. Eu vou estar encerrando agora com uma oração e pedindo que Deus nos ajude nas provas, a ficarmos firmes, a suportarmos e a vencermos para a glória e honra dele. É no nome de Jesus, tá bom? Após a oração, eu estarei encerrando aqui a transmissão. Pai querido, muito obrigado por mais esta mensagem da palavra que eu pude compartilhar com os irmãos e amigos aqui que estão assistindo. Coloco a vida de cada um em tuas mãos. Com certeza, ó Deus, todos têm passado por provas, por lutas, por dificuldades. Aqueles que têm sofrido por causa da sua fé, que o Senhor fortaleça, enche o coração de alegria e dê força e graça para suportarem. Aqueles que têm, ó Deus, passado por outros tipos de provações na vida, seja no lar, na família, na parte financeira, ó Deus, ou na saúde, ou mesmo em decorrência desta pandemia que tem assolado tantas pessoas, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, nos fortaleça, nos guarde e nos ajude, ó Deus. Por favor, não nos deixe pecar, desanimar, desistir, perder a fé e jamais blasfemar contra o Senhor. Mas que aquilo que provar que está em nosso coração possamos colocar aos pés da cruz, seja o pecado para serem perdoados, ou nossas fraquezas para encontrarmos a força naquele que ressuscitou e tem todo o poder. Se alguém me ouve, ó Deus, e não tem Cristo, que o Senhor possa salvar, que teu Espírito Santo possa tocar e iluminar e levar à fé. Nos ajude nas provas, ó Deus, como igreja que temos passado, isolados, sem poder nos reunir, longe dos irmãos, com tantas dificuldades. Que o Senhor cuide de cada um e das famílias que estão de luto e daqueles que estão doentes. Rogamos mais uma vez pelo pastor Aguinaldo, pastor Jaime, pelo irmão Edson. Que o Senhor cure-os, ó Deus, desta doença, desta enfermidade. Cuide deles, de suas famílias e de todos que estão doentes pelo Brasil e pelo mundo. Que o Senhor tenha misericórdia. Nos livre, ó Deus, deste mal. O Senhor tem todo o poder. Agradecemos por esta oportunidade. Abençoe a todos que me ouvem. Nos dê uma boa noite, uma boa semana em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado a todos pela atenção. Desejo muitas bênçãos do Senhor. Então, domingo, 9h20, teremos um estudo bíblico. E 7 da noite, a continuação desta mensagem sobre o fogo da provação. Tá bom? Todos que participaram, muito obrigado. Deus abençoe imensamente. A mensagem vai ficar salva aí no grupo e também no YouTube, no canal Diamantes Eternos. Se você quiser ouvir depois, compartilhar com alguém, tá bom? Vamos lidar corretamente com as provações, olhando para Cristo. Ele é a nossa solução. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e um forte abraço para todos vocês.